Boa tarde, telespectadores da Televisão Comunitária e Cultural de Pelotas. A televisão tem a direção geral de Paulo Oliveira e Cris Simões, trabalhos técnicos de Udi Lopes. Estamos em nossos estúdios com o Dr. Wilson Farias. Boa tarde, Dr. Wilson Farias. Boa tarde, senhores, senhoras telespectadores. É um prazer estar aqui na TV Comunitária mais uma vez, conversando com o jornalista Odilon Ferreira, meu amigo. Dr. Wilson Farias, em primeiro lugar, eu quero lhe parabenizar pelo Dia do Ministério Público. Hoje é um dia do Ministério Público, é um dia que é comemorado o Dia do Ministério Público em todo o Brasil, e eu, como um promotor de justiça que atuei por vários anos, hoje estou aposentado, mas eu diria que as minhas ideias não se aposentaram, porque eu continuo participando ativamente nos congressos, defendendo teses, e estou sempre a par do que acontece no dia a dia do Ministério Público, porque eu entendo que o Ministério Público é uma instituição independente que realmente representa, digamos assim, os interesses da sociedade e principalmente das pessoas de bem. Dr. Wilson Farias, com relação à interdição do prédio de uma escola em Jaguarão do prédio, qual é a situação? Bem, tu me deixa extremamente à vontade, meu caro Odilon, para falar desse assunto. Por que me deixas à vontade? Principalmente pelo fato de que eu, em 1969, lá vai mais de 40 anos, 40 e tantos anos, eu diria que quase 50 anos, eu deixei Jaguarão para ir para Porto Alegre ganhar a vida. E eu, se sou alguma coisa, agradeço a minha família e agradeço também à escola Carlos Alberto Ribas, tá? Escola Carlos Alberto Ribas, onde eu cursei o curso na época ginasial e contabilidade. Hoje lá tem ensino médio, parece-me que ainda tem o curso de contabilidade. Essa escola está interditada a Jaguarão há 6 anos, não sei se a câmera pega bem, tá? Há 6 anos ela está interditada porque chovia como se fosse na rua, o prédio podia cair a todo momento e foi interditada. E hoje as aulas são ministradas numa casa lá que foi instalada em situação precária para dar aulas para os jovens lá. E eu peço a intervenção dos senhores políticos, principalmente aqueles políticos, como nessa época, que vão ao interior pedir votos. Bem, se nós não dermos bola para a educação neste país, as coisas não funcionarão. E uma escola, olhe bem, realizar o concerto de uma escola não custa tanto dinheiro, porque se tem dinheiro para muitas coisas. Razão pela qual eu peço a intervenção dos senhores políticos, principalmente aqueles políticos que são ligados a Jaguarão, para intervirem junto à Secretaria Estadual de Educação e ao Governo do Estado, para que seja resolvido esse impasse, Todas as semanas, vereadores de Jaguarão, a sociedade em geral, se preocupa com esse assunto que há 6 anos é levado, como se diz no dia a dia, na conversa. Razão pela qual eu peço a intervenção dos políticos da região para que esse problema seja sanado e a escola volte a, digamos assim, a agrupar os jovens que lá estudam e que estudam para o bem da comunidade de Jaguarão e muitos para iniciarem a sua vida profissional. Dr. Wilson Farias, o Conselho Nacional de Justiça abre inquérito para apurar
a atitude da juíza com relação a uma criança que deveria ou não ser submetida a aborto. Qual a realidade? Bem, eu diria, meu caro Otilon e senhores ouvintes, que o aborto é uma questão complexa no mundo todo, como demonstra a celeuma em torno da revogação desse direito pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Mistura convicções pessoais, crenças religiosas e o bem mais precioso que existe, a vida. Por isso mesmo costuma ser discutido com base na emoção e às vezes fora da razão. Ninguém faz aborto, meu caro Odilon, porque deseja, mas em decorrência de circunstâncias. Por esse motivo, nas sociedades modernas, o procedimento costuma ser tratado como questão de saúde pública, já que qualquer regulação acarreta risco às mulheres e custos à sociedade. No Brasil, a legislação admite o aborto em casos de estupro e risco de vida para a mulher. Em 2012, o Supremo acrescentou também a interrupção da gravidez no caso de fetos anencéfalos. O que é fetos anencéfalos? São aqueles fetos que vislumbram que há problemas de ordem orgânica, de ordem psicológica, uma série de coisas que não terão, assim, não nascerão com vida, no caso. Portanto, o aborto legal existe no Brasil, na forma como deliberado por duas instituições cardeais da nossa democracia, legislativo e judiciário. O problema está em fazer cumprir a lei. Bem, foi discutido intensamente nos últimos dias o caso de uma menina de 11 anos, de Santa Catarina, que sofreu estupro e precisou enfrentar uma via crucis para se submeter ao procedimento previsto em lei. Ela foi levada a um hospital que se recusou a interromper a gravidez contra a sua obrigação legal. Na justiça, o sofrimento só aumentou. Olhe bem, não apenas uma juíza, promotora e juíza tentaram, de modo descabido, demover a menina para aumentar a chance de sobrevida do feto. Você suportaria ficar mais um pouquinho? Perguntou a juíza e a promotora, cujas condutas estão sob investigação da Corregedoria Nacional de Justiça e também pelo Ministério Público. Eu diria, Odilon, que é certo que ela seguiu uma portaria do Ministério, ela, juíza, do Ministério da Saúde, que recomenda não interromper a gravidez após 22 semanas, mesmo em casos autorizados na legislação. Também é verdade que a lei não fixa outro limite nessas situações. Deveria, para a decisão, não depender da opinião de quem julga. Apesar da lacuna, senhores telespectadores, a atitude da juíza foi absurda. Resultou numa odisseia que só acabou num aborto feito com quase 7 meses de gestação, situação em que seria vetado mesmo em países de legislação liberal. É inacreditável que se tenha chegado a tal desfecho quando teria sido possível resolver o caso antes, se a lei tivesse sido cumprida. Digamos que a juíza, filosoficamente, entendesse que não deveria se aplicar, deveria ter julgado imediatamente, indeferido o pedido, e um superior, no caso um desembargador, teria se manifestado através de um recurso da Defensoria Pública. Então, ela não podia prolongar o processo sob mais de 30 dias que estava em seu poder. Aí foi o primeiro erro que eu encontro no assunto. Não se trata de caso isolado, eu também devo dizer. A dificuldade para obter acesso ao procedimento legal, ele é recorrente. Em 2020, uma menina de 10 anos do Espírito Santo precisou viajar até Pernambuco para conseguir realizar um aborto legal, recusado em seu estado. Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que 35.735 crianças e adolescentes foram estuprados no Brasil no ano passado. Estatística vergonhosa. São quase 100 por dia, 4 por hora. O festival de horror não para por aí. Em 2021, 17.316 meninas tornaram-se mães. E
1.549 com idade até 14 anos morreram em decorrência da gravidez. Tal tragédia deveria levar o país a discutir o aborto sob a ótica da saúde pública. Compreende-se que o tema seja delicado e que políticos de todos os matizes queiram passar longe dele com receio de danos à popularidade. Para piorar a situação, o Ministério da Saúde fez uma cartilha equivocada, afirmando que não existe aborto legal no país. Propôs até audiência pública para tratar do tema. Iniciativa sem sentido, que não há razão para cumprir a lei. É inaceitável que, diante de tantas tragédias, o Estado adote a postura de punir a vítima, prolongando o seu sofrimento. Eu diria o seguinte, na realidade, o aborto é proibido no Brasil, mas existem casos legais. Primeiro é quando há um estupro, e segundo é quando há risco à saúde da vítima, no caso, da pessoa que está com o feto, dentro de seu corpo. E pela jurisprudência, o STF criou, no caso, quando, por um motivo principalmente orgânico ou de ordem psicológica, esse feto não sobreviverá. Então, no caso, não cabe ao juiz fazer interpretações subjetivas. Ele tem que aplicar a lei. Diante de tal fato, ele tem que, digamos, deferir o pedido ou indeferir o pedido imediatamente, porque aí outro juiz virá para resolver a situação e não prolongar a sua decisão. Essa é a minha opinião clara, pelo menos eu tentei ser claro para o ouvinte. E, evidentemente, que não vamos entrar em questões de ordem filosófica, porque o aborto é uma questão muito controvertida. Há países que determinam de um jeito, e no outro lado da fronteira de outro país, o pensamento ou as normativas são distintas. Mas a lei é clara, que no caso do nosso Brasil, diante de um estupro, no caso aí parece-me que houve um estupro de vulnerável, porque a menina tem 11 anos de idade e o autor seria um menino de 13 anos. Então, a legislação é clara. Nesse caso, teria que ser realizado o estupro imediatamente e não prolongar. Porque quanto mais se prolonga o assunto, mais há problemas, inclusive na parte orgânica da vítima. Dr. Wilson Farias, o que consiste a escolha do chefe do Ministério Público sobre a visão dos pré-candidatos à presidência da República? Olha, você falou muito bem hoje, que hoje é o dia do Ministério Público. Eu diria, meu caro Odilon, que 4 dos principais candidatos, ou dos 4 dos principais candidatos, só a Simone Tebet se comprometeu com a lista tríplice. O que é se comprometer com a lista tríplice? Bem, dos 4 principais pré-candidatos à presidência, apenas Simone Tebet, do MDB, se comprometeu até o momento a seguir a lista tríplice para indicação do Procurador-Geral da República. Quem é o Procurador-Geral da República? É o chefe do Ministério a nível federal, que dirige o Ministério Público. O ex-presidente Luiz Inácio da Silva não assumiu ainda uma posição sobre o tema, mas analisa críticas ao mecanismo dentro de seu partido. O presidente Jair Bolsonaro ignorou a indicação da categoria 2 vezes durante o seu mandato. Já Ciro Gomes evitou se comprometer a nomear integrantes da lista. O que seria essa lista? Essa lista são 3 membros do Ministério Público que é escolhido pela instituição. Elaborada a partir de votação entre procuradores da República, a lista com os 3 que receberam mais votos da categoria é enviada ao presidente, que não tem, porém, ele não tem a obrigação legal de nomear para a chefia do Ministério Público Federal um deles. O indicado pelo presidente ainda precisa ser aprovado pelo Senado.
depois de uma sabatina. Os mandatos do Procurador-Geral da República são de 2 anos. Entre outras funções, ele é responsável por apresentar denúncias criminais contra autoridades com foro privilegiado, principalmente contra o presidente da República. Quando esse sistema foi criado há 21 anos, o então presidente Fernando Henrique Cardoso ignorou também as escolhas da corporação e indicou, na época, o Geraldo Brindeiro. Bem, depois do fenômeno e do fato da Lava Jato, quando a Lava Jato colocou de joelhos os políticos do Brasil, muitos passaram a ter preocupações com a figura do Ministério Público. Essa é a verdade, nua e crua. Então, em nível federal, a Constituição, ela não, digamos assim, ela estabelece que o presidente da República pode escolher alguém fora da lista. No caso dos estados membros, por exemplo, o Rio Grande do Sul, o governador ele é obrigado a escolher o chefe do Ministério Público dentro da lista tríplice escolhido pela instituição. Mas o que eu acho mais importante nisso tudo é que a sociedade deve pressionar os congressistas para que o Ministério Público seja chefiado por uma pessoa independente e que essa pessoa não fique vinculada ao presidente da República. Por quê? Porque quando ele é vinculado até ideologicamente junto àquele que o escolhe, ele fica engessado. E isso não é bom para a nação. Quando eu chego em qualquer país do mundo, eu pergunto, quem é que ocupa a chefia do Ministério Público? Aí a gente vê se a democracia existe e se os princípios de justiça são observados. Porque quando o Ministério Público está atrelado à política, aos políticos de plantão, o Ministério Público deve ser uma pessoa, ou melhor, o chefe do Ministério Público e o Ministério Público em geral, que trata pelas questões de Estado e não pelas questões eminentemente do dia a dia, ou seja, as questões de governo. Dr. Wilson Farias foi professor, delegado de polícia e promotor de justiça. E hoje advogado, né? E advogado atualmente. No dia a dia. Qual é a sua opinião com relação à opinião dos pré-candidatos ao governo do Estado com relação ao uso de câmeras por policiais? Esse assunto é extremamente, como é que eu te diria? Ele é um assunto polêmico, né? O que tu estás me perguntando para saber realmente se as câmeras, principalmente na Polícia Militar, seriam uma esperança para reduzir a letalidade? Bem, eu te diria o seguinte, o assunto é complicado. Um ano depois apenas para exemplificar para o senhor telespectador, um ano depois da operação policial mais letal da história do Rio, que deixou 28 mortos no Jacarezinho, e quase uma semana depois do morticídio da Vila Cruzeiro, onde uma ação desastrada do Batalhão de Operações do BOP e da Polícia Rodoviária Federal produziu 23 vítimas, PMs do Rio, olhe bem, começaram a usar câmera em seus uniformes, medida que faria parte de um programa para reduzir a letalidade das operações. Por enquanto, a iniciativa contempla apenas 1.600 policiais, de 9 das 39 unidades da PM lá. Lamenta que o governo Bolsonaro tenha imposto sigilo um ano depois de acesso público às imagens, reduzindo a transparência de um sistema que vive justamente para esclarecer. Mas não deixa de ser um passo importante. Medida prevista no plano de redução da letalidade policial apresentado pelo governo fluminense no Supremo Tribunal Federal, foi criada a instalação de câmeras, que deverá ser ampliada gradativamente até incluir todos os quartéis. Infelizmente, ações como a do Jacarezinho e Cruzeiro não são exceções. Historicamente, a Polícia Fluminense apresenta índices inaceitáveis
de mortes em suas operações. O que seriam as câmeras? Né? Seriam mais ou menos o seguinte: os policiais teriam câmeras que serviriam, digamos, para até, em determinados casos, no meu ponto de vista, para preservar o policial. Ou seja, o policial poderia agir tranquilamente em legítima defesa. Por que eu digo isso? Porque nós temos que, ao mesmo que não é contradição no que eu falo, eu defendo a tese de que nós devemos ter uma polícia que use da força razoável e necessária para combater a criminalidade, principalmente essa criminalidade organizada que anda por aí. Mas, ao mesmo tempo, eu digo que está claro que ações letais, como a do Jacarezinho e Vila Cruzeiro, ou pouco ou nada contribui para reduzir os índices de criminalidade. Tão logo os mandados blindados deixam as comunidades, volta tudo o que era. Ao longo de décadas, a polícia do confronto tem feito milhares de vítimas, muitas inocentes resultados práticos. Eu diria, para concluir a tua pergunta, que as câmeras são uma esperança de que as ações ocorram dentro da legalidade e de forma mais racional. É um erro achar que a implantação do equipamento prejudica os policiais. Eu diria, senhores telespectadores, ao contrário, que é uma garantia para ele e para os cidadãos. A polícia continuará fazendo o seu trabalho, necessário para enfrentar a violência. A única diferença é que agora, quando houver dúvidas, dá para conferir no vídeo. Por isso mesmo não faz sentido manter as imagens sob sigilo, como determinou Sua Excelência, o Presidente da República. Eu defendo que a polícia deve ser muito bem paga. Eu defendo que a polícia deve ser reativada, deve ser a toda hora ensinada para atuar dentro da legalidade. Evidentemente que não se combate a violência organizada se nós não tivermos uma polícia bem equipada, competente e com tranquilidade para trabalhar, principalmente ganhando bons salários. Dr. Wilson Farias, estamos chegando ao final do programa. Gostaria das suas considerações finais. Bem, eu diria que não teria nada de interessante, embora toda hora surja fatos bombásticos nesse país. Mas uma das críticas que eu, como cidadão, faço é que a legislação proporciona atualmente é que políticos se sirvam de uma coisa que fere a qualquer cidadão, que é esse tal de fundo eleitoral. Para a eleição desse ano, existe mais de 5 bilhões. E eu pergunto, esse dinheiro existe para a saúde? Esse dinheiro existe para a educação? Não existe. Então, há uma desproporcionalidade cívica nesse país. E como nós vamos modificar essa situação? Não sei. Talvez através do voto consciente, talvez através da sabatina, das redes sociais, onde a população tem acesso, é que a gente pode modificar essa situação, porque a sociedade brasileira está sendo refém, inclusive da delinquência organizada, implantada por políticos em campanhas eleitorais para satisfazer interesses próprios. Essa é a minha opinião. Muito obrigado, Dr. Wilson Farias. Em outra oportunidade, retornaremos a conversar. Telespectadores, tenham todos uma boa tarde, sempre na certeza de estarmos contribuindo para uma sociedade mais certa, justa e perfeita.